Salmo, livro dos Salmos, nós vamos para o Salmo 116. Queridos, o amor, ele é um mistério. Por que nós amamos quem nós amamos? Por que é que nós amamos as pessoas que nós amamos? Na verdade, não existem causas, não existem razões para o amor. O amor, ele é um mistério por causa disso. A gente ama e a gente não sabe por que ama. Simplesmente ama. Mas o salmista, que ama o Senhor, e ele diz isso já no versículo de número 1, eu amo o Senhor. Ele abre o salmo dizendo, eu amo o Senhor. Sente uma inclinação, sente um ímpeto, sente uma vontade de dar as razões para o seu amor. Por que que eu amo ao Senhor? Aliás, é importante isso para cada um de nós. Porque eu sei que o amor que você tem muitas vezes por uma pessoa é gratuito. Mas, às vezes, na expressão do nosso amor, a gente precisa dizer por que que ama. Quer dizer, quando eu vou dizer para minha mulher por que que eu a amo, eu preciso dizer mais do que simplesmente essa frase, eu te amo. Quando eu digo eu te amo, ela geralmente fica esperando a próxima frase. Por que que você me ama? Ela fica esperando que eu explique, ela fica esperando que eu teça, que eu fale mais sobre o meu amor para com ela. Da mesma maneira, um filho, quando vai se declarar para o pai ou para a mãe, papai eu te amo, ou mamãe eu te amo, e a mãe fica esperando, ou o pai fica esperando, por que que você me ama? O amigo que diz, cara, eu sou muito seu amigo, eu amo você. Geralmente nós esperamos as causas, embora o amor, nesse mistério, ele seja absolutamente gratuito. E nós estamos cantando e louvando a Deus, é uma expressão do amor. Nós estamos dizendo para Deus por que é que nós amamos, por isso é que a gente canta. E a gente canta porque o cântico facilita as expressões de amor. Você, quando vai dizer alguma coisa, cantando, você diz com mais facilidade. Por isso é que nós cantamos, porque facilita a maneira da gente se expressar. Então nós temos aqui um salmo, que era uma música, era um cântico, que naquela época se cantava. Um cântico que se cantou, talvez por muitos e muitos anos na casa de Deus. Que à moda de Davi, um salmo davídico, ele expressa o amor que este homem que compôs esse salmo tinha por Deus. E aí você pode ficar perguntando o seguinte, quais foram as razões do amor que este homem tinha por Deus? Porque as razões pelas quais ele amava a Deus, pode ser que seja a sua e a minha. Então é assim, eu quando leio este salmo, eu digo assim, essas são as minhas razões porque amo o Senhor. Por que que eu amo o Senhor? E ele vai dizer ao longo de todo esse salmo por que que ele ama a Deus. Vamos acompanhar esse salmista na beleza da sua expressão de que por que é que ele ama a Deus. Primeiro, ele diz que ele ama a Deus porque Deus é acessível. Veja nos versículos 1 e 2, como ele diz que Deus é acessível. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. Deus é acessível. E o salmista diz, Senhor, eu te amo. Porque todas as vezes que eu falei contigo, eu fui ouvido. Eu te amo, Senhor, porque cada vez que eu falei contigo, a minha voz não se perdeu no espaço. Eu não fui escanteado. Eu não fui como um burocrata de uma autarquia ou de um serviço público ou de um setor de reclamações de uma empresa, que quando eu cheguei lá, levei uma
um chá de espera, que para ter acesso eu precisei pedir a ajuda de alguém que tivesse um pistolão e que abrisse caminho para mim. Não, o Deus que eu conheço e por isso eu te amo. Quando eu falei contigo, o Senhor me ouviu. Quando eu levantei a minha voz, o Senhor me ouviu. Ouça o que estou lhe dizer, homem, você que está muitas vezes no trânsito e que no meio daquela confusão e do barulho e da tensão do dia, você simplesmente solta um suspiro, você solta um desabafo e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Deus ouviu esse seu clamor, essa sua voz foi atendida por Deus, e o texto diz que mais do que ele ouviu, ele se inclinou para mim. O Deus da Bíblia é um Deus que nós podemos acessar com facilidade, é um Deus que está perto. Aliás, esse é um tema recorrente das Escrituras. Deus pode ser acessado. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtemos acesso. Olha que lindo. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O acesso a Deus está liberado através de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 17 e o versículo 18. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, agora temos acesso ao Pai por um só Espírito. Olha que lindo! Todos agora têm acesso ao Pai. O apóstolo São Pedro diz que nós somos um sacerdócio real. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A bênção que era para ter vindo sobre o Messias, que receberia a unção com óleo, está distribuída hoje sobre todos os filhos e filhas de Deus. Quando a gente pensa em Jesus, nós pensamos no eleito de Deus. Mas Jesus não veio para ser o eleito de Deus. Jesus veio para eleger você e eu como os eleitos de Deus. Jesus veio para nos tornar todos eleitos de Deus. Por isso é que a Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. E é por isso que a unção de óleo na cabeça de Jesus é a unção de óleo na cabeça de todos os crentes. Por quê? Porque agora todos nós temos acesso ao trono da graça. Todos nós. Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a ousadia e confiança. A Bíblia Sagrada diz que nós já recebemos a unção. Por isso é que nós somos, todos nós, um sacerdócio santo e real diante de Deus. Nós somos uma raça sacerdotal agora. Isso significa o quê? Significa que você tem acesso a Deus. Agora a sua oração é ouvida diante de Deus. Você não precisa de ninguém pedir no seu nome. Você pode pedir no nome de Jesus. Você pode entrar na presença de Deus. E aí o salmista diz assim: e eu vou invocar ele o resto da minha vida. Eu vou falar com Deus agora sempre, porque agora eu sou ouvido. Agora eu não preciso mais de medo para falar com Deus. Eu posso falar com ele a qualquer hora. Deus me ouve. Aleluia. Segundo, o salmista diz que ama o Senhor, porque o Senhor me trata
não como eu mereço. Quer dizer, ele não me trata como eu mereço. Deus é acessível e ele não me trata como eu mereço. Veja o versículo de número 5. Mas para a gente entender o versículo 5 do Salmo 116, nós temos que entender o 3, o 4. As cordas da morte me envolveram. As angústias do abismo, ou das profundezas, ou da morte, vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. Eu estava num momento difícil. Eu estava num momento terrível, atolado, desesperado, sem ir a lugar nenhum, com medo, aflito, frágil, sem condições nenhuma em mim mesmo de fazer qualquer coisa. Pecado, aflição, tristeza, olha que coisa tremenda. Tristeza profunda na minha alma, culpa, ansiedade, as cordas da morte me envolvendo. Sabe o que é cordas da morte? Que cordas da morte são essas que nos envolvem? As cordas do pecado, as cordas da destruição dos meus próprios atos, estão me envolvendo. As angústias do inferno vieram sobre mim. E aí eu clamei ao Senhor. E o Senhor foi misericordioso. Misericórdia é eu ver uma pessoa num estado deplorável, é eu ver uma pessoa destruída, e eu não aproveitar a destruição dessa pessoa para me impor. Quem é que precisa de misericórdia? O miserável. Daí a palavra misericórdia. Miseri, em latim, miséria, cordis, coração. Córdia, coração. Daí é que vem miocárdio, taquicárdio, que é tudo que diz de cardiovascular fala do coração. Misericordis, coração voltado para o miserável. Isso é misericórdia. O salmista disse: eu estava num estado miserável e eu clamei ao Senhor. E aí Deus não aproveitou o meu estado miserável para bater em mim. Ele voltou o coração para mim e não me tratou como eu merecia. Isso é misericórdia. Misericórdia é Deus não nos tratar como nós merecemos. E a Bíblia diz que a única razão de estarmos e podermos estar na presença de Deus é por causa das suas misericórdias. Porque se não fossem as misericórdias de Deus, há muito nós já seríamos consumidos. Por isso que é muito triste quando você pensa que existem cristãos que vivem numa relação com Deus de merecimento. E eu já vi inclusive cânticos sendo cantados em algumas igrejas evangélicas do tipo: eu vim aqui buscar o que é meu por direito. Você não quer que Deus lhe dê o que você merece, porque o que eu mereço me destruiria. O salário do pecado é a morte. Por isso que salvação é um dom gratuito de Deus. Você não merece. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Então é assim, quando eu clamo a Deus, eu entro na presença de Deus com essa certeza: Deus não vai me tratar como eu mereço. Olha que lindo, versículo de número 5. O Senhor é misericordioso e justo. O Senhor é compassivo.
compassivo. Veja que lindo, que o Senhor nos trata com compaixão. Vocês entendem essa palavra compaixão? A palavra compassivo vem da palavra compaixão. Quem é compassivo é quem tem compaixão. E o que é a palavra compaixão? A palavra compaixão vem da junção de duas palavras, com e paixão. Compaixão. Quando eu digo assim, Senhor, tem compaixão de mim, o que eu estou querendo dizer? Deus, sinta a minha dor. Participe da minha dor. Isso é ser compassivo. Seja compreensivo comigo. Entenda-me na minha dor. Isso é lindo, sabe por quê? Porque Deus não nos trata como nós merecemos. Deus é compassivo conosco. Salmo 103 diz que assim como o Oriente dista do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para conosco. Porque Deus não nos trata como nós merecemos, Ele nos trata como filhos. A Bíblia diz assim, porque Ele se lembra da nossa estrutura. E como um pai que se compadece dos seus filhos, assim Deus se compadece de nós. E Ele lembra-se da nossa estrutura, porque Ele sabe que nós somos pó. Então qual é a nossa atitude quando entramos na presença de Deus? Tudo é graça, tudo é gratuito, tudo que nós temos é dom, porque nada que temos nós fizemos por merecer. Até a percepção da dor que você tem é um presente de Deus. Coisa mais horrível do mundo é não sentir dor. Por exemplo, se você não sentisse dor quando você está com um dente cariado, ele ia apodrecer dentro da sua boca e você não ia saber. Você sabe quais são as formas de câncer mais terríveis? Os cânceres assintomáticos, que não tem sintoma. Você não sente nada. A dor é um presente de Deus, é um alarme que diz, toma cuidado, alguma coisa tem que ser feita. Então vejam, tudo é dom de Deus, tudo que nós temos é dom de Deus, depende de como nós vamos usar. E o salmista diz isso, eu não mereço nada, tudo que eu tenho na minha vida foi presente teu, e eu reconheço isso, porque o Senhor não me tratou como eu merecia, aleluia. Terceiro, o Senhor não impõe expectativas. Por que eu amo o meu Deus? Porque o Senhor não me impõe expectativas, Ele me trata como eu sou. Versículo 6. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. O Senhor não protege o forte. Quem é que o Senhor protege? Simples. O Senhor não está com expectativa que você seja poderoso. O Senhor aceita você como você é. Aleluia. O Senhor protege os simples. Você não precisa parecer o que você não é. O Senhor valoriza as pessoas como elas são. Você não precisa ser diferente. E nós vivemos numa sociedade que nós não nos contentamos em apenas sermos nós mesmos. E toda a indústria dos cosméticos, até de tênis, até de carro, até de cigarro, é em cima disso. Por que é que eles colocam tênis nos pés do Ronaldinho? Porque de repente eu não posso ser igual a ele, mas eu posso usar o tênis que ele usa, e se eu usar os tênis que ele usa, eu nisso fico parecido com ele. E se eu usar
As calças e as botas da Gisele Bündchen, eu não sou parecida com ela, mas eu chego um pouco mais perto, porque eu sou feia. É verdade, todo mundo está dizendo isso para você, mulher. E nós ficamos querendo parecer o que nós não somos. Aí a Bíblia diz assim: Deus ama o simples. E quando a Bíblia diz Deus ama o simples, Deus ama você com o seu potencial. Não é o maior do mundo, mas é o seu. Deus ama você com as suas características. Deus ama você com a sua realidade. E para Deus não existe cabelo bom e cabelo ruim, não existe gente de bem com a vida e de mal com a vida, bem sucedido e mal sucedido. Para Deus existem filhos e filhas amados. Ele nos ama como um pai ama os seus filhos, e todos são especiais para Deus nas suas realidades. Ele ama o simples, ele ama não o que se supera, ele ama o que é verdadeiro na sua realidade. Você não precisa falsear para Deus. Eu detesto ambientes religiosos que você não pode ser você mesmo. E olha que essa palavra é uma palavra forte. Um dia desse eu estava pregando, usei essa palavra detesto. Um crente chegou para mim e disse: pastor, o senhor não pode falar essa palavra, que é muito forte. Mas eu não consigo, eu detesto. Eu detesto ambientes religiosos que você não pode mostrar a sua fraqueza. Irmãos, eu estou triste. Não diga isso. Filho de Deus não fica triste. Papo furado. Irmãos, eu estou abatido de alma. Pastor, eu estou triste. Não fale isso, que você está dando lugar ao diabo. Ixi, se você quiser me perder como amigo, fale uma frase dessa. Eu detesto esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque isso é uma falsidade. E é uma falsidade antibíblica. Porque até Jesus Cristo não teve vergonha, medo e nem se sentiu culpado de, quando ele estava angustiado, dizer: estou angustiado. Quando ele estava triste, dizer: estou triste. Quando ele estava chateado, dizer: estou chateado. Quando ele estava tenso, mostrar que estava tenso. Quando ele dizia assim: até quando eu vou suportar essa geração? Ele não tinha, Jesus não era falso. Quando ele foi para o jardim do Getsêmani, naquela hora crucial da sua vida, ele não teve nem vergonha, nem medo e nem se sentiu culpado de dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Sabe de quem saiu essas palavras? Dos lábios de Jesus. A minha alma está angustiada até a morte. Então, o Senhor não impõe expectativas falsas. Você não precisa viver uma irrealidade. Seja você, que Deus não vai lhe rejeitar. Quarto, Deus não precisa ser acionado. Deus não precisa ser acionado. Deus é sempre acessível, mas Ele não precisa ser acionado. Olha como é lindo os versículos 7 e 8, quando a Bíblia diz assim: retorne ao seu descanso, a minha alma. Descansa, minha alma. Ele está mandando a alma dele, está falando com ele mesmo. Porque o Senhor tem sido bom com você. Você sabe o que é acionar Deus? Acionar Deus é assim: Deus está parado lá no céu. Que a ideia que muita gente tem é assim: Deus está parado no céu. Aí a gente diz assim: põe Deus para funcionar agora. Aciona Deus, movimenta Deus. Põe Deus para se movimentar, porque Ele está parado. Aí o salmista diz assim: Senhor. Não, ele diz para a alma dele, não diz para o Senhor, ele diz assim: minha alma, descansa.
Senhor, antes de você orar, antes de você pedir, Ele já vinha se movimentando por nós, cuidando da gente. Deus não precisa ser acionado, Deus vem ao nosso encontro há muito tempo, nós é que não estávamos nos apercebendo. Eu desafio você hoje aqui nesse culto, olhar para a sua vida antes de ser crente, antes de você ter consciência da fé, antes de você ter consciência de Jesus, da Bíblia, de qualquer coisa. E eu quero que você anote quantas vezes, na sua ignorância, muitas vezes no seu pecado, muitas vezes na sua revolta até, Deus vinha sendo bom com você. Eu me lembro quantas vezes eu olho para trás, circunstâncias da minha vida em que eu estava em aberta rebelião com Deus, circunstâncias da minha vida que eu nem conhecia nada de Deus e Deus já cuidava de mim. E eu digo, Senhor, aquele dia foi um milagre e eu não percebi. Quantas vezes? Me lembro, eu era criança ainda, 9 para 10 anos de idade. Estava num terreno baldio. Um caminhão foi dar marcha ré. E eu, moleque de 9 anos de idade, pulei na carroceria do caminhão atrás, só para dar uma... Pensando que o caminhão ia dar uma marcha rézinha simples. Me segurei na carroceria do caminhão. O motorista não viu, não sabia o que estava acontecendo. E o motorista começou a tomar velocidade nesse caminhão, que ele não sabia que tinha nada. E ele foi dando uma marcha ré nesse terreno baldio que ia encher de areia. Era um caminhão de areia que ia encher de areia, de construção. E o caminhão indo na direção. E as pessoas, quando viram que eu estava agarrado nessa carroceria, começaram a gritar: para. E eu gritei ali, e o caminhão com muita velocidade, e eu comecei a me apavorar. E o motorista do caminhão, sem entender, foi parando. E quando ele foi parando no barranco, que ia me esmagar contra o barranco, a apenas 10 centímetros do barranco, ele parou. Olhou para os outros e disse: o que é que vocês estão gritando? Aí as pessoas correram na minha direção, e eu agarradinho ali, menino de 9 anos agarrado ali no caminhão, me tremendo todinho. E eu me lembro que as pessoas ali, não era ninguém cristão, ninguém era crente, nada, vieram ao meu redor e disseram assim: menino, vai para casa que você nasceu hoje de novo. Deus estava preservando a minha vida, o Senhor tem sido bom comigo. Não é porque eu orei hoje que Deus ouviu. Ele, ao longo da minha vida, antes de eu clamar, a mão de Deus já estava estendida sobre a nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que vem cada dia ao nosso encontro. Não é um Deus que precisa ser acionado. É um Deus que, enquanto nós ainda na nossa ignorância desprezávamos os seus caminhos, o seu amor constante vigiava sobre a nossa vida. Como a Bíblia diz que no caos inicial do Gênesis, o Espírito do Senhor estava sobre as águas, regindo aquele caos. Assim o amor de Deus está sobre as nossas vidas. Por isso é que tem um grande hino que a gente cantava antigamente nas igrejas evangélicas, e pouco se canta hoje, que diz assim: conta bênçãos, contas todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Faz um balanço desse ano, quantas vezes Deus veio ao seu encontro sem que você tivesse sequer orado. Não foi porque você orou, mas porque o amor de Deus é gratuito e maravilhoso para conosco. Aleluia. Quinto, o Senhor me deu uma razão de vida. Por que eu amo o Senhor? Porque Deus me deu uma razão para viver. Olha o versículo de número 9, como é lindo. Pois tu livraste da morte, versículo 8, livraste os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes.
Essa é a minha missão. Qual é a missão de todo homem, de toda mulher? Eu tenho uma razão para viver agora. Eu ando na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu tenho uma razão de viver, para que eu pudesse andar diante do Senhor. Deus me deu uma causa pela qual eu vivo, para que eu possa andar na tua presença todos os dias da minha vida. Aleluia. Irmãos, nós precisamos de uma razão para viver. E a minha razão para viver é essa: eu quero crescer na intimidade com o meu Deus. Versículo 10, o salmista diz: por que eu amo o Senhor? Porque Ele me deu esperança. Versículo de número 10, eu criei, ainda que tenha dito, estou aflito. Às vezes no meu coração, sabe o que é esperança? É mesmo quando eu estou dizendo assim no meu coração, estou aflito. Versículo 11, eu digo, eu estou em pânico. Eu digo, ninguém merece confiança. Eu digo isso, você diz isso, todas as pessoas dizem isso. Mas eu ainda assim creio. Isso é esperança. Esperança é essa força dentro da gente que diz assim: creia, creia, creia. Eu penso assim, tenha paciência com o seu próximo. Isso se chama amor. Tenha paciência com Deus. Isso se chama fé. Tenha paciência com a história. Isso se chama esperança. Tenha paciência. Sétimo e último lugar, Ele me deu um coração cheio de louvor. Por que eu amo a Deus? Porque Ele me deu um coração cheio de louvor. Versículos 12 ao versículo 14. Como posso retribuir ao Senhor com toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Eu vou cumprir os meus votos a Deus. Por quê? Porque eu amo. Eu amo, não é lei, é amor. É amor. Quanto mais você ama, melhor você louva. Quanto menos você ama, menos você louva. Quanto mais técnico você for no seu amor, mais técnico você é no seu louvor. Quanto mais cheio de gratidão você for no seu amor, mais cheio de gratidão você vai ser no seu louvor. Eu louvo ao meu Deus. Por quê? Porque eu amo ao meu Deus. E quando eu penso nas ações de Deus, eu fico pensando, Senhor, como é que eu posso retribuir a tua bondade? Como que eu posso retribuir a bondade de Deus para comigo? Como é que eu pago a Deus pelo que Ele fez comigo? Aí Ele diz assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou erguer o cálice da salvação. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou tornar notório que eu fui salvo pela graça. Eu vou celebrar essa salvação. Eu vou celebrar o que Deus fez por mim. Você sabe qual é a única paga que Deus quer pelo que Ele fez conosco? O que Deus quer que eu faça por Ele, pelo que Ele fez por mim? A única maneira que eu posso pagar a Deus e a graça continuar sendo graça. Porque se eu pagar, a graça deixa de ser graça, porque eu paguei e aí não foi de graça, eu paguei. Deus fez de graça e eu quero pagar de volta, mas eu não posso pagar de volta, porque se eu pagar de volta deixa de ser de graça. Para continuar sendo de graça, só tem um jeito, só tem uma única coisa que Deus quer de volta: a minha felicidade. Você diz assim: pastor, se eu tiver que pagar a Deus por aquilo que Ele fez por mim, o que é que Deus quer de volta? Que você seja feliz.
É a única forma de pagar sem anular a graça. É alegria. Por isso é que a Bíblia diz que o reino de Deus não é nem comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é alegria. Então, quando eu vejo uma pessoa assim, glória a Deus, eu digo, essa pessoa, porque eu mesmo já cantei assim às vezes, não está consciente da salvação. Porque a salvação gera em nós uma explosão de alegria. Por quê? Porque Ele me tratou não como eu merecia. Ele me tratou pela graça. Aleluia.